Bom pessoal, vamos lá para o ambiente Linux, vamos ver um pouquinho de proxy. Só minimizando aqui para explicar um pouco do ambiente. Eu tenho aqui uma VM que está com Linux e eu vou configurar algumas coisas de proxy, vou testar utilizando o meu próprio navegador. Então vamos, o Linux já está instalado, né? Está instalado o pacote do Squid e aqui no etc/squid é o diretório onde eu tenho a configuração. Dá para perceber que eu tenho dois arquivos, um que chama squid.conf e um squid.bkp, que é o arquivo original. E eu fiz assim como o Fernando sugeriu e fez para vocês, que eu fiz um arquivo com o mínimo de configuração possível, que só tem essas linhas aqui. Então só para dar uma explicada rápida, o começo aqui tem as ACLs, que são as Access Control List, ou as regras de controle de acesso, que está informando quais as portas, né, que são liberadas, HTTPS, FTP, para passar pelo proxy. Existem algumas regras aqui embaixo para negar requisições de portas que não estiverem nessa lista, né, para não permitir a navegação fora do proxy. Aqui eu deixei um espaço para inserir as regras que a gente vai aplicar nos computadores clientes. Aqui tem uma regra que permite o acesso do localhost, ou seja, o próprio computador, o próprio servidor acessar a internet. E por fim aqui a última regra, que é negar qualquer outro acesso ao proxy, ou seja, o que não tiver liberado na parte de cima está bloqueado. Continuando aqui, ó, a porta utilizada pelo meu proxy é a 3128. A gente vai configurar um navegador Firefox aqui do meu Linux para os testes. Ele tem uma memória de 32 MB de cache. Essa memória, aumentando e ajustando ela, você consegue um melhor desempenho no proxy. Tem o diretório onde ele vai armazenar essas páginas. O proxy, ele faz o que? Ele te dá aquela sensação de maior velocidade. Além de você controlar o acesso, você tem o armazenamento dessas páginas mais recentes acessadas para ter um carregamento mais rápido da internet na sua rede interna. Aqui tem o arquivo de log, né, access.log, que é onde ele vai armazenar. O e-mail do administrador do proxy, que é um e-mail que você pode clicar no navegador quando der erro para mandar um e-mail solicitando, por exemplo, o desbloqueio daquele site. E não menos importante, né, essa página de mensagem de erro, né, sempre trocar aqui o EN de inglês para português, que ajuda na interpretação de mensagem de erro. Bom, vou salvar aqui o arquivo, né? A gente vai dar um fconfig, olha aqui o IP inetend 192.168.140. Então esse é o IP da minha máquina. Eu vou abrir o Firefox. A princípio ele vai abrir o Google aqui, mas eu estou na conexão direta, né? Aqui nas preferências avançada e rede, eu vou configurar minha conexão para usar um proxy manual. Vou apontar para 140 e marcar a opção aqui para usar esse proxy para todos os protocolos. A minha porta 3128, que é como está configurado. Ok, fechar. Vamos fechar aqui o navegador e vamos reabri-lo. Beleza, proibido acesso, né? Já trouxe uma parte da mensagem em português. Aqui é aquele e-mail que eu falei para você publicar, né? Eu deixei um exemplo lá. E o site aqui do Google está bloqueado por enquanto. Então vamos lá. Vamos voltar ao arquivo squid.conf. Por que ele está bloqueado, Google? Porque na verdade aqui no trecho onde eu tenho que escrever minhas regras eu não inseri nada, e aqui embaixo está falando, ó, nega qualquer outro acesso. Se eu quiser criar regras a partir de agora, eu tenho que criar regras que vão liberar. Então eu estou aqui no editor de texto, eu vou criar aqui uma primeira CL, Google, para liberar o site do Google, e vou criar um parâmetro que chama DST domain, que é uma liberação por domínio. Então eu vou por aqui, ó, google.com.br. Eu tenho que falar, beleza, então eu criei uma CL com o nome de Google para o domínio google.com.br. O ponto que antecede o Google, ele substitui o www, o maps, todos os domínios, subdomínios do Google. Eu tenho que falar o http_access, que é o que? O que eu vou fazer com essa regra? Allo Google, ou seja, eu estou falando, ó, libera o domínio do Google e permite o Google. Fiz isso aqui, ó. Vou salvar o meu arquivo de configuração e usar um comando, deixa eu dar um clear para ficar mais fácil de enxergar. Squid-k reconfigure. Isso aqui faz o que? Faz a recarga de regras, né? Vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui novamente, ó. Opa, agora acessou o site do Google. E observa aqui que se eu quiser acessar um outro item aqui, eu vou acessar, por exemplo, o Maps. Ele já está, ó, liberado também, porque eu liberei .google, tudo que for subdomínio já vai estar liberado. Bom, de qualquer forma, deixa eu voltar aqui. O Google está liberado e as coisas dele, mas se eu fizer uma pesquisa aqui sobre Debian,
o Linux Debian. Eu vou vir aqui, vou acessar o site do Debian, vai dar alguma falha, ele não vai conseguir carregar. O que acontece? Ele vai dar acesso negado, então ele está liberado no site do Google, mas o resultado de pesquisa do Google não vai estar liberado, tá vendo? Está tudo com acesso negado. Ok, então, agora essa regra DST domain que eu utilizei aqui, né? Vamos acessar aqui o squid.conf, ela é uma regra por domínio. E vamos ensinar mais um macete. Eu vou criar uma regra para liberar o terra, ACL terra DST domain.terra.com.br. Aí vamos por aqui http://access alô terra. Estou liberando o site do terra, né? Então vamos usar o reload de recarga e vamos liberar aqui o site do terra. Aí vai acontecer algo meio estranho. Por que acontece isso aqui? O Terra, ele utiliza não só o terra.com.br para carregar seu site, ele utiliza uma estrutura que fica num TRR-FSF, se eu não me engano. Eu tenho duas formas de analisar isso: pelo Linux, vendo o log, que depois eu vou mencionar, ou eu posso vir aqui na página, vou aqui inspecionar, ou o código fonte, vou procurar aqui, eu posso procurar aonde tem aqui, aqui, tá vendo que ele faz uma menção a trrsf.com? Eu posso liberar isso aqui. Então, trrsf.com. Então, vamos lá no Linux e vamos liberar esse cara aqui. Então, terra.com.br. Vamos dar um insert e vamos por aqui, .trrsf.com. Acho que é só esse endereço. Vou salvar. Vou dar um squid configure e vou tentar atualizar aqui a página do Terra. Olha lá, a página do Terra agora carregou com sucesso. Por quê? Pela simples fato de eu vir aqui na regra, né? Numa mesma regra eu posso, do DST domain, eu liberei aqui terra.com.br. Eu poderia liberar assim por diversas formas. Porém, existe um outro tipo de regra que eu posso fazer, que eu costumo utilizar com mais frequência. Eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui e vou comentar essas regras. Então melhor, eu vou até apagar essas regras aqui. Eu vou voltar o meu proxy aqui, para o estado original. Está bloqueado, ok? Então vamos deixar aqui no estado original tudo bloqueado. Eu vou criar um tipo de regra diferente. Aqui, o que eu vou criar de regra? Eu vou usar um parâmetro chamado URL regex, que é o que a gente vai aprender hoje. Então eu vou criar ACL e vamos supor sites liberados, que é o nome da regra que eu estou chamando. Aí eu vou usar um parâmetro chamado URL regex espaço -i. URL underline regex -i, e eu vou indicar um arquivo /etc /squid /sites underline liberados. Aqui para ficar menor aqui só vou colocar liberados, tá? Fica mais fácil. O que eu fiz aqui? Eu estou apontando para um arquivo de texto. Então eu estou apontando que o que ele vai ter que buscar etc squid sites liberados para poder fazer liberação. Como que isso vai funcionar? http underline access allo sites underline liberados. Eu vou salvar isso aqui. Opa, peraí, eu escrevi aqui errado o nome da regra, eu só chamei de liberados ela, peraí. Salvei. Se eu usar o squid configure, ele vai reconfigurar, porém ainda falta um detalhe, não existe o arquivo sites liberados, tá? O que é esse arquivo sites liberados? Eu vou criar um arquivo chamado sites underline liberados, e aqui dentro eu vou colocar .google.com.br, .terra.com.br, .trrsf.com, .uol.com.br. Eu criei uma lista, uma listinha de sites, né? Vamos salvar esse arquivo e vamos fazer o squid reconfigure. Bom, eu não... Deixa eu fechar aqui o navegador, abrir novamente. Esqueci de um detalhezinho só. Aqui eu criei a lista de sites, mas no arquivo de configuração do squid esqueci de um pequeno detalhe. O nome aqui do arquivo tem que estar entre aspas.
vamos lá, vamos ver se fechar ele aqui, abrir novamente. Olha lá, o Google já está acessível, porque está liberado, né? Vamos voltar aqui só para ver, ó, a listinha de sites liberados. Google, Terra e UOL, certo? Então vamos lá, Google, www.terra, ó, funcionando, www.uol.com.br. Não sei se é igual, precisa de mais alguma coisa. Vamos ver. Aparentemente carregou, mas tá vendo que tem alguns probleminhas com referente à imagem. Sempre que tiver problema referente à imagem, eu posso fazer o que, ó? Posso vir aqui e inspecionar o elemento, se eu quiser, e achar aqui, ó, imguol.com. Tá vendo onde ele busca? Então eu posso fazer o que? Vim aqui no Linux, acrescentar, ó, o imguol.com. Ó, vou dar um speed menos carga configure e ele vai fazer o reload da regra. Deixa eu recarregar aqui. Opa. Olha lá, tá vendo? Começou a carregar as imagens aqui do UOL. Legal. Então qual é a vantagem de utilizar a regra dessa forma? Vamos voltar no arquivo de configuração. Aqui no squid.conf eu faço o que? Ao invés de eu criar a regra por domínio, eu utilizo esse URL regex, que é o que? Para ele pegar uma lista, né? Uma lista dentro de um arquivo de texto com os sites a serem liberados. Então acontece, em vez de eu ficar configurando o Squid criando novas regras do tipo DST domain, eu vou no arquivo de texto e acrescento aquilo que eu quero colocar, que é o que? Esse arquivo aqui, sites liberados que eu criei. Eu tenho que indicar o caminho completo dele, entre aspas, eu tinha esquecido da primeira vez, e agora isso aqui é uma lista. Então pensa assim, tudo é negado na empresa, exceto os sites que constar aqui, ó. Vamos dar um ls só para mostrar que o arquivo está aqui dentro. O que está aqui dentro vai acessar, o que não tiver aqui dentro não vai ser acessado, tá? Vamos pegar o famoso facebook.com. Então, ó, vamos usar o squid-carre configure facebook.com. Nossa, o Facebook está todo bagunçado. O que aconteceu com o Facebook? Por que ele está bagunçado? Se eu inspecionar aqui o elemento, provavelmente o Facebook precisa de mais alguma coisa. Não é simples fato do site do Facebook. Aqui, ó, inspecionar o elemento. Deixa eu pegar um outro elemento. Eu posso também mostrar depois. Deixa eu ver aqui, código fonte. Ó, fbstatic.akamai.hd.net. Então vamos liberar esse akamai.hd.net aqui para ver como que acontece. Então vamos lá. .akamai.hd.net. Vamos lá, vamos ver se é só esse cara aqui. Olha lá. Oh, hein? Liberou o site do Facebook. Tá todo liberado aqui. Olha o gordinho aqui, que beleza, hein? Só fazendo compra nos Estados Unidos, que beleza. Bom, então eu quis mostrar um pouco dessas regras aqui, né? De como funciona para auxiliar. Então é um exemplo. Isso aqui é o começo de tudo. Depois no próximo vídeo eu vou fazer um esquema de autenticação via navegador. Mas esse vídeo fica por aqui. Falou para todos.